Eduardo era um homem de hábitos metódicos. Como botânico, sua vida era regida por cadernos repletos de anotações precisas, com detalhes que poucos teriam paciência de registrar. Ele se dedicava a catalogar espécies raras, mas, na verdade, sua obsessão ia além da ciência. Havia algo mais profundo que o movia: o desejo de reparar o passado. Esse ímpeto, no entanto, não era compartilhado com colegas ou amigos, pois Eduardo era um homem solitário. Ele raramente falava sobre sua vida pessoal, mas carregava a culpa de um erro que moldou sua trajetória. Anos atrás, Eduardo havia negligenciado um relacionamento importante com Clara, sua esposa. Enquanto ela implorava por mais atenção, ele mergulhava em jornadas intermináveis pelas florestas e montanhas, em busca de plantas que poucos tinham o privilégio de ver. Um dia, Clara partiu, deixando apenas uma carta. Ele a encontrou tarde demais, retornando de uma expedição. As palavras dela ecoavam como uma sentença. Eu quis ser a sua prioridade, mas você escolheu as árvores. Desde então, ele buscava nas árvores respostas que não conseguia encontrar dentro de si mesmo. Era um homem que acreditava em ciência, lógica e no peso das escolhas. Para ele, a natureza tinha uma ordem, e cada folha, cada raiz, cada caule desempenhava um papel. Mas no fundo, ele também desejava que a vida fosse como uma planta, que pudesse ser podada e reorientada para crescer de forma diferente. Essa dualidade o consumia. O convite para explorar a montanha remota chegou como uma oportunidade única. A região era inexplorada, um local onde a biodiversidade poderia esconder espécies nunca antes documentadas. Eduardo não hesitou, mesmo sabendo que isso significava semanas de isolamento. Ele acreditava que o trabalho era sua redenção, uma forma de provar que sua dedicação à botânica não era em vão. Ele viajou sozinho, como de costume, carregando apenas o essencial: cadernos, uma câmera, amostras de solo e um coração pesado. Ao chegar à montanha, o cenário era tão deslumbrante quanto inóspito. A neblina cobria as árvores como um véu, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento e de folhas caindo. Eduardo sentiu que aquele lugar era diferente. Havia algo inexplicável, uma energia que parecia pulsar sob seus pés. Mas ele não acreditava em misticismo. Era um cientista. Tudo tinha uma explicação. Durante dias, ele explorou a área, catalogando plantas e coletando amostras. Até que, em uma manhã, ele se deparou com algo que tirou seu fôlego. No centro de uma clareira, havia uma árvore como nenhuma outra que ele já havia visto. Suas folhas cintilavam em tons de dourado, vermelho e azul, como se absorvessem a luz e a transformassem em algo mágico. Eduardo se aproximou cautelosamente, como se estivesse diante de um segredo que não deveria ser revelado. Ele estendeu a mão e tocou uma folha. Imediatamente, ela mudou de cor, assumindo um tom verde vibrante. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas uma árvore. Havia algo mais. Ele sentiu algo familiar, como se aquela folha estivesse conectada a ele, de uma forma que ele não conseguia explicar. O que você é? Component placement, murmurou, mais para si mesmo do que para a árvore. Mas ele sabia que tinha encontrado algo extraordinário. Eduardo não conseguia desviar o olhar da árvore. Ela era imponente, com um tronco de textura lisa e galhos que se estendiam para o céu como mãos em prece. Mas o que mais o fascinava eram as folhas. Cada uma parecia conter um universo próprio, mudando de cor ao toque. Ele passou horas observando, anotando em seu caderno cada variação de tonalidade que conseguia identificar. Mas, por mais que tentasse racionalizar, havia algo que escapava à ciência. Aquilo não era normal. Ele decidiu fazer um experimento. Pegou uma folha que havia mudado para um tom azul brilhante após tocá-la e a colocou em um recipiente para análise. Enquanto manipulava a folha,
sentiu uma onda de vertigem. De repente, flashes de memória invadiram sua mente. Ele viu Clara sorrindo para ele, ao lado de uma mesa de jantar. Era o aniversário de casamento deles, o último que passaram juntos antes de tudo desmoronar. Eduardo piscou várias vezes, tentando afastar a imagem. "O que está acontecendo comigo?" "Zrenia", murmurou com a respiração pesada. Confuso, ele tocou outra folha que assumiu um tom dourado. Desta vez, a memória era de sua infância, brincando em um parque com seu pai. Eduardo recuou, assustado. Ele não acreditava em coincidências. Havia uma conexão entre ele e aquela árvore, mas qual? Decidido a entender, ele começou a catalogar cada folha que tocava, registrando as cores e as memórias associadas. Com o tempo, percebeu um padrão. Cada cor parecia corresponder a um momento específico de sua vida. Vermelho para momentos de paixão ou raiva. Azul para momentos de tranquilidade. Dourado para momentos de felicidade. E assim por diante. A árvore não apenas guardava suas memórias, ela parecia ser um reflexo de sua própria linha do tempo. Eduardo sentiu um misto de fascinação e temor. O que essa descoberta significava? E por que ele, especificamente, foi atraído até ela? Ele passou dias estudando a árvore, consumido pelas possibilidades. Mas tudo mudou quando ele encontrou uma folha preta. Ao tocá-la, não houve memória, apenas um vazio profundo e opressor. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que isso significa? Component placement? Perguntou em voz alta, mas a única resposta foi o sussurrar do vento. Naquela noite, enquanto escrevia em seu caderno, Eduardo teve um pensamento perturbador. E se a árvore pudesse fazer mais do que apenas mostrar memórias? E se ela pudesse permitir que ele revivesse um momento? A ideia era absurda, mas ele não conseguia afastá-la. Ele se lembrou de Clara, de como nunca teve a chance de corrigir seus erros. E se pudesse voltar e fazer diferente? E se pudesse dizer a ela o quanto a amava antes que fosse tarde demais? No dia seguinte, Eduardo voltou à árvore com uma mistura de ansiedade e esperança. Ele decidiu testar sua teoria. Escolheu uma folha dourada, que correspondia ao aniversário de casamento com Clara. Ao tocá-la, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Tudo ao seu redor ficou turvo e, por um breve momento, ele teve a sensação de estar naquele jantar novamente. Mas antes que pudesse se perder na memória, um pensamento emergiu em sua mente. Se você reviver este momento, tudo que veio depois será apagado. Eduardo recuou assustado. A árvore não estava apenas mostrando momentos de sua vida. Ela oferecia a chance de alterar sua linha do tempo, mas a um custo terrível. Ele se afastou, tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A possibilidade era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Ele poderia corrigir seus erros, mas a que preço? E se ele apagasse algo importante, algo que ainda não havia compreendido? Enquanto ponderava, Eduardo percebeu que estava diante do maior dilema de sua vida. A árvore era uma oportunidade única, mas também uma ameaça. Ele sabia que, independentemente de sua escolha, nada seria como antes. "O que você faria, Clara?" Zrenia murmurou, olhando para o céu, mas a resposta não veio. Ele estava sozinho, como sempre. Eduardo passou a noite em claro, sentado ao lado da árvore, cercado por folhas que brilhavam como joias sob a luz da lua. Cada folha parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse viva. Ele segurava uma folha dourada em sua mão, estudando-a como se fosse a chave para todos os mistérios de sua vida. A mensagem que ouvira ao tocá-la ecoava incessantemente em sua mente. Se você reviver este momento, tudo que veio depois será apagado. Ele sabia que não era apenas uma advertência, era uma escolha, talvez a mais difícil que já enfrentara. Ele se lembrou de Clara, de seu sorriso, de suas risadas
e de como ele a havia negligenciado. Nos últimos anos, a culpa o havia consumido, transformando-o em um homem que vivia mais no passado do que no presente. A árvore parecia ser a chance de corrigir tudo. Ele poderia reviver aquele aniversário de casamento, dizer a Clara o quanto ela significava para ele e talvez, só talvez, mudar seu destino. Mas o custo? O que significava apagar tudo que veio depois? Ele perderia seus anos de estudo, suas descobertas, até mesmo a memória da própria árvore. Eduardo não era um homem de decisões impulsivas. Ele era metódico, cuidadoso, e cada escolha em sua vida era pesada e calculada. Mas ali, diante daquela árvore, ele sentiu uma urgência esmagadora. Ele precisava saber o que aconteceria, precisava entender. Enquanto segurava a folha, começou a sentir o calor familiar percorrer seu corpo. As bordas da clareira começaram a desaparecer, e ele sentiu que estava sendo puxado para um lugar que era ao mesmo tempo estranho e familiar. Então, em um impulso, ele soltou a folha, interrompendo o processo. "O que estou fazendo?" "Zrenia", murmurou para si mesmo, respirando com dificuldade. Ele olhou para a árvore, como se esperasse uma resposta. Mas a árvore permaneceu em silêncio, enigmática como sempre. Eduardo percebeu que estava sendo consumido pelo desejo de corrigir o passado, mas algo o impedia de seguir adiante. Era medo? Ou havia algo mais que ele ainda não compreendia? Ele se lembrou da folha preta que havia tocado antes, da sensação de vazio que o envolveu. O que significava aquela folha? Seria um aviso? Uma consequência inevitável? No dia seguinte, Eduardo decidiu explorar a área ao redor da árvore, buscando pistas que pudessem ajudá-lo a entender sua natureza. Ele encontrou raízes que se estendiam por metros, como veias de um organismo gigantesco. Algumas raízes estavam conectadas a outras árvores, enquanto outras pareciam desaparecer no solo. Ele começou a notar algo estranho. As árvores ao redor pareciam mais antigas, como se tivessem sido sugadas por algo. Era como se a árvore central estivesse drenando a vida ao seu redor. Enquanto investigava, Eduardo encontrou algo que o fez parar. Havia marcas no solo, como pegadas humanas, levando até a árvore e desaparecendo ao lado dela. Ele franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. Alguém mais havia encontrado a árvore? E se sim, o que havia acontecido com essa pessoa? Ele seguiu as marcas, mas elas terminavam abruptamente, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. De volta à árvore, Eduardo começou a conectar os pontos. A árvore oferecia uma escolha, mas também parecia exigir um preço. Ele começou a se perguntar: e se a árvore não fosse um presente, mas uma armadilha? E se, ao reviver um momento, ele não apenas apagasse o que veio depois, mas também perdesse a si mesmo no processo? A ideia o aterrorizava, mas ele não podia deixar de pensar em Clara. O que ele estava disposto a sacrificar para tê-la de volta? Naquela noite, Eduardo sonhou com a árvore. Ele estava diante dela, segurando uma folha dourada, enquanto Clara o observava à distância. Ela não disse nada, mas havia algo em seus olhos, algo que parecia dizer: "Você já sabe o que fazer." Quando ele acordou, o som do vento nas folhas parecia sussurrar a mesma mensagem. Eduardo percebeu que estava se aproximando de um ponto sem volta. Ele sabia que não poderia permanecer na clareira para sempre. Eventualmente, teria que tomar uma decisão. "O que você quer de mim?" perguntou a árvore, sua voz carregada de frustração e desespero. Mas, como sempre, a única resposta foi o silêncio. Ele olhou para a folha dourada em sua mão, sentindo o peso de sua escolha. Ele sabia que não era apenas sobre ele, era sobre Clara, sobre sua vida, sobre o próprio significado de suas escolhas. E no fundo, ele sabia que a decisão que tomasse o mudaria para sempre.
Eduardo acordou com o som da chuva leve batendo nas folhas da árvore. Era quase como se o mundo estivesse em compasso com sua inquietação. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso acumulado dos dias que passara à beira daquela decisão. A clareira parecia diferente naquela manhã, como se todo o ambiente estivesse esperando por algo, por um desfecho. Ele olhou novamente para a árvore, para suas folhas que brilhavam mesmo sob o céu nublado, e respirou fundo. Ele sabia que não podia adiar mais. Ele pegou novamente a folha dourada, a mesma que o conectava ao aniversário de casamento com Clara. Segurou-a com delicadeza, como se fosse o fragmento mais precioso de sua vida. O calor familiar percorreu seu corpo e ele sentiu a memória começando a envolvê-lo. Ele viu Clara, viu o jantar, o sorriso dela, ouviu sua risada. Era tão real que parecia que ele já havia atravessado a barreira entre o presente e o passado. Mas no fundo de sua mente, algo o impediu de avançar. Ele soltou a folha, ofegante, e deu um passo para trás. "Não posso fazer isso", murmurou para si mesmo. Ele sabia que a tentação era grande, mas também sabia que o custo era alto demais. Ele não podia apagar tudo que veio depois. Não podia apagar seus anos de trabalho, suas descobertas, nem mesmo sua própria dor. Porque, no fundo, ele sabia que a dor era parte de quem ele era. Sem ela, ele não seria o Eduardo que estava ali, diante daquela árvore, enfrentando seus medos mais profundos. Mas ainda havia uma pergunta que ele precisava responder. Por quê? Por que ele havia encontrado a árvore? Por que ela havia lhe oferecido essa escolha? Ele olhou para a árvore com uma mistura de reverência e desafio. "O que você quer de mim?" Singol perguntou novamente, desta vez com mais convicção. E pela primeira vez, ele sentiu que havia uma resposta. Não em palavras, mas em um entendimento que crescia dentro dele. A árvore não era uma solução. Não era uma segunda chance, era um teste, um espelho. Ela mostrava a Eduardo quem ele realmente era, o que ele realmente valorizava. E ele percebeu que a única maneira de seguir em frente era aceitar o passado, com todos os seus erros, com todas as suas dores. Ele precisava deixar Clara ir, precisava deixar a culpa ir. E mais importante, precisava deixar a árvore ir. Com uma determinação renovada, Eduardo pegou seu caderno e escreveu uma última anotação. A árvore é um reflexo, não uma resposta. Não devemos mudar o passado, devemos aprender com ele. Ele fechou o caderno, colocou-o na mochila e se levantou. Ele olhou para a árvore uma última vez, sentindo uma estranha mistura de gratidão e tristeza. "Obrigado", disse em voz baixa, antes de se virar e começar a caminhar para fora da clareira. Enquanto ele se afastava, sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu em paz. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, que a culpa não desapareceria de uma hora para outra. Mas ele também sabia que havia dado o primeiro passo. Ele havia escolhido viver no presente em vez de se perder no passado. Ao alcançar a borda da floresta, Eduardo parou e olhou para trás. A árvore ainda estava lá, majestosa e enigmática, mas parecia menor, menos ameaçadora. Ele sabia que nunca esqueceria o que havia aprendido ali. E sabia que onde quer que Clara estivesse, ela estaria orgulhosa dele. Eduardo voltou para sua vida, mas nunca contou a ninguém sobre a árvore. Para ele, era um segredo sagrado, algo que não podia ser explicado nem compartilhado. Mas ele carregava a lição consigo todos os dias. E em momentos de dúvida, ele abria seu caderno e lia aquelas palavras. A árvore é um reflexo, não uma resposta. Quando me sento para refletir sobre tudo o que aconteceu na clareira, percebo que a árvore nunca foi o verdadeiro mistério. O verdadeiro enigma era eu mesmo. Por tantos anos,
Vivi preso ao passado, obcecado por corrigir um erro que, na realidade, nunca poderia ser desfeito. Eu achava que minha dedicação à ciência, ao estudo minucioso das plantas, era minha redenção. Mas, na verdade, era apenas uma fuga. Cada folha que cataloguei, cada expedição em que me perdi, era uma tentativa de preencher um vazio que só aumentava com o tempo. A árvore, com sua majestade e suas folhas cintilantes, foi como um espelho colocado diante de mim. Ela me obrigou a encarar o que eu evitava há anos: minha incapacidade de aceitar minhas escolhas e suas consequências. Quando toquei aquela folha dourada, senti o calor de um momento que havia perdido para sempre. E por um instante, acreditei que poderia tê-lo de volta. Mas, à medida que o calor aumentava, percebi que não era o momento que eu desejava. Era o alívio da culpa, era a chance de fugir do fardo que carregava. Mas a vida não é feita de fugas. Aprendi isso da maneira mais difícil. A árvore me ofereceu uma escolha, mas a escolha não era entre o passado e o presente. Era entre aceitar quem eu sou, com todos os meus erros, ou me perder em uma busca interminável por algo que nunca poderia ser mudado. No final, percebi que o passado é imutável, mas seu impacto em nós não precisa ser. Podemos aprender com ele, crescer com ele e, acima de tudo, seguir em frente. Não vou mentir. Ainda penso em Clara. Ainda ouço sua risada em meus sonhos, ainda vejo seu sorriso quando fecho os olhos. Mas agora, essas memórias não me assombram mais. Elas são um lembrete de algo bonito que eu tive, de algo que me moldou, mesmo na dor de sua perda. Por anos, achei que o amor que sentia por ela era o motivo da minha culpa. Mas agora vejo que o amor verdadeiro não nos prende ao passado. Ele nos impulsiona a ser melhores no presente. A clareira, a árvore, as folhas, tudo isso faz parte de mim agora, mas não como um peso, e sim como uma lição. Eu não preciso de uma árvore mágica para encontrar respostas. As respostas sempre estiveram dentro de mim, esperando que eu tivesse coragem de buscá-las. E, ao deixar a árvore para trás, percebi que o maior presente que ela poderia me dar não era a chance de reviver o passado, mas a chance de finalmente viver o presente. Hoje, quando caminho por florestas ou estudo novas espécies, sinto uma conexão diferente com o mundo ao meu redor. Cada árvore, cada folha, cada raiz me lembra que a vida é um ciclo constante de crescimento, perda e renascimento. Eu não sou mais o homem que tenta derrubar árvores velhas para plantar novas. Sou o homem que aprendeu a admirar suas cicatrizes e a encontrar beleza em sua imperfeição. Aos poucos, estou reconstruindo minha vida. Não sei exatamente para onde estou indo, mas sei que estou no caminho certo. E sempre que me sinto perdido, penso na clareira, na árvore e em tudo o que ela me ensinou. Penso em Clara e em como espero que ela saiba que, apesar de todos os meus erros, sempre a amei. E penso em mim mesmo, o homem que finalmente encontrou coragem para enfrentar o que realmente importa. A vida é como uma árvore, cheia de galhos que se estendem em direções diferentes, algumas quebradas, outras fortes e cheias de folhas. Não importa o quanto tentemos controlá-la, ela cresce como quer, como precisa, e cabe a nós decidir se vamos lutar contra isso ou aprender a crescer junto com ela. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.